referente a um monte de perguntas que surgiram de muitas publicações que muitas pessoas viram na internet acerca de Elá, Odum Elá, Elá Iwori, Elá Omodigi e vários outros nomes. E aí bombardearam aqui tanto minhas redes sociais como o próprio WhatsApp do Templo para que eu falasse ou explicasse alguma coisa sobre. Tá? Se bem as pessoas que já fazem parte do meu templo já receberam inúmeras informações sobre Elá, sabem perfeitamente o que é, mas decidi que seria importante abordar esse assunto publicamente, porque se bem não é um assunto muito conhecido, também as poucas pessoas que abordam o assunto de Elá estão baseados em informações que não estão muito próximos da realidade, sempre da óptica do IgG, tá? Então, como sempre, a estrutura da live vai ser a seguinte: eu vou fazer uma breve introdução falando sobre ela e posteriormente vou ficar aberto às perguntas de todos vocês, tá bom? Sem mais preâmbulo, vamos lá. O que seria Elá? Elá, segundo vários Suduifá, mas acho que os que mais falam sobre ele, por exemplo, é Yogbe, vem a relatar o nascimento de Elá. Para muitos, Elá seria uma própria manifestação de Orunmila. Isso não é nem tudo certo, nem tudo mentira. É tão estreita a relação entre eles que poderia sim se mencionar que Elá seria uma própria manifestação de Orunmila. E vão entender por que após que eu conte a história de como Elá vinha a nascer. Tá? Mas para compreender de forma conceitual o que seria Elá, Elá é um espírito, tá? Mítico, que refere-se à ordem do mundo e à ordem do universo. Ele também pode ser traduzido não de forma literal como pureza, como origem, como estabilidade. É aquela força que ficou presente no mundo para justamente combater o caos, combater tudo aquilo que desequilibra a própria criação. Isso de forma conceitual. Agora vamos para o Odu Ejogbe. Tá? O Odu Ejogbe relata que Elá teria sido filho de uma mulher chamada Ojiki. Ojiki não podia ficar grávida. A maior tristeza dela na vida era não poder ter filhos. Ela se sentia muito sozinha aqui na vida. Ela foi a consultar vários babalawos, tá? Até que o único babalago que pudo dar solução a seu problema foi Orunmila. E Orunmila falou de que ela deveria fazer ebó, tá? E fazer determinado sacoché para ela poder engravidar. Ela cumpriu com aquilo que Orunmila pediu para ela e pouco tempo depois ela veio a ficar grávida. E é aqui o X da questão. Por quê? Porque ela ficou grávida sem possuir marido. Ela ficou grávida de forma milagrosa. Aí ela voltou, começou a se sentir estranha e voltou para casa de Orunmila. Orunmila pegou o OPL e verificou que ela de fato estava grávida. E falou para ela de que ela estava grávida e que aquele filho que ela estava esperando era um filho especial, que deveria receber tratamento especial. Tá? E que veria o mundo a arrumar as coisas. Ojiki vivia numa zona afastada do centro do reinado, do reino onde ela morava, certo? E ela normalmente pegava lenha para cozinhar, ia para dentro do mato a pegar lenha para cozinhar. Um dia, quando ela estava pegando lenha, ela começou a sentir contrações, tá? E o mito diz de que ela tuvo sozinha, sem ajuda de ninguém, pariu a Elá. Tá? Que até esse momento, como é costume Yorubá, aquela criança não possuía nome. Tá? Ela pariu sozinha, Elá, e levou imediatamente aquele filho para a casa de Orunmila. Orunmila, quando viu aquela criança, começou a fazer todos os rituais de nascimento para ele. E o próprio Orunmila falou para Ojiki que o nome daquela criatura deveria ser Elá. Tá? E que aquela criatura era uma criança especial,
tá? Que tinha uma espiritualidade e um poder espiritual muito forte, certo? Aí quando ela voltou com aquela criança para casa, tá? No outro dia, o Gigi estava atarefada com as coisas do hogar, e quando ela voltou a entrar à casa onde estava descansando ela notou que parte da lenha que ela tinha procurado para acender fogo e começar a cozinhar, a criança, ela era muito habilidosa com as mãos. Ele tinha pegado um pedacinho de pau dela e tinha talhado lo que hoje pode ser descrito assim como uma espécie de iroquê, tá? Aí ela, assustada por ver isso, que a criança tinha só dias de nascido, ele já mostrava habilidades muito especiais. Ela foi a conversar com Orunmila, e Orunmila pediu para ela entregar ela para ele ensinar o ofício de Ifá. Foi assim que Orunmila criou ela, tá? Se bem ela não é filho biológico de Orunmila, acreditamos que é um filho de criança e que Orunmila amou ele como se fosse seu próprio filho. Ela começou a ser criado pelo próprio Orunmila e começou a aprender Ifá. Tem vários Odu Ifá, por exemplo, no Odu Obarafun, tá? No Odu Obarafun se conta de que ela, sendo criado e aprendendo Ifá junto com Orunmila, com perto de 9 anos de idade, ele já dominava todo o Ifá que Orunmila sabia. Então Orunmila estava fascinado com aquela criança. E normalmente Orunmila, diante dos outros avós dele, mencionava o fato de que ela era o melhor de seus discípulos, tá? O tempo passou, o tempo foi passando, tá? Ela seguia aprendendo tudo o Ifá com Orunmila. Além de ele ter muito conhecimento e aprender muito rápido, Orunmila ficava assombrado com o poder espiritual que aquela criança tinha. Ele era muito poderoso no sentido de resolver os problemas das pessoas. E todos os clientes e os outros iniciados de Orunmila ficavam muito fascinados com o carisma que ela tinha. E como ela recebia as pessoas e como ela, sem fazer nenhum tipo de esforço, ele entendia qual era o problema das pessoas. Ele era muito benevolente, tá? E ele tinha uma sensibilidade muito apurada para a idade dele. Já no Odu Idin Oloko, Idin Maluco, Idin Wori, se conta outro verso de Ifá que explica de que um dia Orunmila começou a se sentir traído pelas pessoas, pela própria humanidade. E ele ficou tão chateado, tão magoado, de que decidiu que já era tempo de voltar para Orun, tá? Porque as pessoas acudiam a ele só para virar ricas, acudiam a ele só para matar inimigos, acudiam a ele só para coisas supérfluas, e ninguém queria realmente evoluir espiritualmente, nem receber a benção que haria do mundo um mundo melhor. Então Orunmila não suportou mais essa situação. Então ele decidiu voltar para Orun. Mas em seu lugar deixou a seu melhor discípulo, no caso ela, tá? E falou para todas as pessoas e para os próprios discípulos dele, os próprios avós que Orunmila possuía em casa, de que ela ficaria em seu lugar, aqui na Terra, tá? E Orunmila empreendeu viagem para o mundo espiritual, para Orun. Ela ficou trabalhando muito tempo no lugar de Orunmila, tá? Inclusive se comportava do mesmo jeito que Orunmila. Ela tinha as mesmas características que Orunmila, possuía a mesma sabedoria e possuía a mesma benevolência. Ele funcionava como uma espécie de conselheiro para as pessoas com influência. Ele funcionava também como um médico, ele funcionava também como um filósofo, tá? Mas, passado o tempo, ela começou a sentir a mesma coisa com Orunmila, tá? Porque as pessoas começavam a fazer muito caos no mundo, muito caos. E ele mesmo aconselhando, fazendo sacrifícios, fazendo medicinas para as pessoas, ele viu que a essência do próprio ser humano estava contaminando o mundo. Então ele decidiu ir para o mundo espiritual, para Orun junto com seu pai, no caso Orunmila. E ele foi para o mundo espiritual, tá?
mas antes de ir embora, ele deixou orientado para seus irmãos, ou seja, os babalawos, de que cada vez que eles desejem aceitar o mundo e invocar o próprio poder transformador do Ifá, deveriam invocar tanto Elá como Urumila. Por isso, desde aquele dia, eles são inseparáveis. Não existe Elá sem Urumila, e não existe Urumila sem Elá. Então, a nível metafísico e espiritual, poderíamos falar que sim, seriam a mesma coisa, porque são inseparáveis. A conexão é íntima entre eles. Agora, do ponto de vista histórico, mítico e cultural, são seres diferentes, só que compartem a mesma finalidade. Tá? Até o dia de hoje, nós chamamos de, por exemplo, uma invocação muito frequente dentro do culto Ifá é Ifarowa. Ifarowa, Ifarowa, Orumilarowa, 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 Elarowa, 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 que quiere decir Ifá descenda, Ifá descenda, Ifá descenda, Orumila descenda, Orumila descenda, Orumila descenda, Elá descenda, Elá descenda. Invocamos por quê? Porque o próprio mito diz de que tanto Orumila como o próprio Elá subiram para o mundo espiritual através de uma corrente que o próprio Lodumare mandou para eles. Então, quando nós queremos invocar a espiritualidade do Ifá, de Urumila e de Elá, que no caso seria a mesma coisa, pedimos para eles descer por aquela corrente que o próprio Lodumare deixou colocada. O Lodumare não privou a humanidade de se comunicar com Urumila e com Elá. É por isso que ele não recolheu aquela corrente. Ele deixou aquela corrente para que as pessoas puras de coração, puras de mente, pudieran recorrer e invocar Elá, porque Elá falou antes de ir embora de que ele só viria ao encontro de pessoas que estejam na altura de interactuar com ele. É por isso de que quando fazemos propiciações ao Opé Ifá, a palmeira sagrada de onde extraemos o Iquim Ifá, tá? Sabemos que cada parte da palmeira representa um espírito em particular, uma espiritualidade, vamos dizer assim, em particular. Tá? No topo da palmeira é que vive Urumila, na base da palmeira é que propiciamos Elá. Então, Elá e Urumila são inseparáveis, um não convive com o outro. Tá? Qual seria o nível procurado e um nível mais perfeito de alguém que se diga Babalawo? Tem vários outros do Ifá que falam de que o verdadeiro Babalawo é aquele que convive com Elá. Es decir, Elá, según a óptica espiritual do Ifá, convive dentro do Babalawo. Até porque existieron varios Elá. Posteriormente, no tempo, existieron varios Elá. Então, podemos decir de que, simbólicamente, chamamos de Elá a todos aqueles seres humanos que imiten ou se acerquen al nível de pureza e de bondade ou de benevolência ao próprio Urumila. Temos Elá Omoyiki, Elá Iwori, Elá Omosin e tantos outros Elá. Então, Elá sim pode ser considerado uma manifestação de Urumila, mas depende da vontade humana. Assim como o próprio Urumila foi para Urum pela estupidez e imbecilidade do ser humano, Elá fez a mesma coisa e seguiu seu pai. Agora, só alguns são que têm a capacidade espiritual, intelectual e a pureza suficiente como para poder invocar essas espiritualidades. É por isso de que antigamente o Ifá não era a bagunça que vemos hoje. Pessoas sem caráter, pessoas sem conhecimento, pessoas que não são sacerdotes, dando golpe o dia todo nas pessoas. Tá? Os próprios do Ifá dizem de que só certas pessoas que adquiram esse nível de conhecimento e espiritualidade são capazes de invocar o próprio Orumila e o próprio Elá. Tá? Posteriormente, na modernidade, também tem algumas literaturas por aí fora e alguns papagaios, como sempre, que saem repetindo, de que Elá seria o Espírito Santo. Aí agrede muito o intelecto de qualquer um, né? O que tem que ver o Espírito Santo com a cultura iorubá? Alguém que me explique.
teologicamente falando, não tem absolutamente nada a ver. Entendeu? Pelo fato de lá ter sido engendrado sem pai, aí o pessoal que pratica e faz para fazer grana, mas sigue pensando como cristiano, não tem melhor ideia que sincretizar ela com Jesus Cristo. Tem absolutamente nada a ver. Tá? Até porque o idioma do Ifá, o idioma de Awô, é um idioma metafórico. Então estamos falando de uma criança que fazia milagres. Então ele nasceu de forma milagrosa, viveu de forma milagrosa, aprendeu Ifá de forma milagrosa. Se compreende essa parte? Então não temos Jesus, não temos Maria, não temos Espírito Santo. Isso é a trindade dos cristãos. E dos cristãos católicos, porque não todo cristão acredita nisso. Tá? Ela, o Mojiki, seria isso. O que acontece? Na terra Yorubá, normalmente, vamos dizer assim, um mês lunar antes do festival, ou da maioria dos festivais anuais que acontecem, do Ano Novo, o festival do Ano Novo da terra Yorubá, se costuma fazer o Odun Elá. Quando falamos de Odun Elá, estamos falando de o festival anual para Elá, onde normalmente todos os templos de Ifá se reúnem, alimentam o Ifá todos juntos e fazem propiciações para Elá. Agora você, a partir de minha introdução, vai entender que Elá e Urumila é a mesma coisa. Estamos falando de que quando dedicamos um dia para Elá é justamente para os iniciados no Ifá e precisamente os sacerdotes, tá, nos aproximar mais a eles. Por isso que temos essa costume de um dia no ano propiciar nossos Ifá, tá, e rezar para que Elá não nos abandone, como já nos abandonou uma vez. Tá? El Odu Ifá e Kassá, tá, fala de que a conexão mais íntima que pode ter um Awô com Urumila é Elá. Mas é uma espiritualidade mas tão delicada, que por qualquer falta de caráter ele vai se afastando. E se a pessoa não presta, e a pessoa não tem pensamentos puros, coração puro e espírito puro, ele abandona o Awô. Tá? Eu não conheço tudo o que existe dentro da cultura Yorubá, mas conheço alguma coisinha. Tá? Não conheço nenhum orixá que abandone seu próprio iniciado, seu próprio devoto. Tá? Mas sim, tem um Odu Ifá que fala que Ifá fuge da pessoa. Tá? O verso fala literalmente que a pessoa pode estar rezando e propiciando caroço seco. Porque o fato de você ter Iquim em casa não garantiza que você tenha Ifá. São coisas diferentes. Tá? Ifá fuge da pessoa. Por isso que dentro do culto fazemos forte encapé no caráter, na conduta, no comportamento, tá? Na evolução da própria humanidade. E faz forte encapé nisso. Como sempre reitero em quase todas as lives, o ICC se baseia essencialmente em seguir os passos de nossas divindades. Se você se torna devoto a uma divindade, o mínimo esperável é que você não só aprenda a parte litúrgica mínima necessária para cuidar dessa divindade, mas para que você vai aprender isso? Justamente para você criar uma relação simbiótica entre você e aquela divindade e absorver tudo aquelas coisas positivas que aquela divindade tem para você. Mas para você cultivar esse relacionamento com essa divindade, você não só tem que aprender a parte litúrgica, você também tem que aprender a parte comportamental. Estudar aquela divindade para seguir os passos e agradar com seu próprio comportamento aquela divindade. Porque senão, como que você se casasse com uma mulher ou com um homem. E você diz, eu cocino maravilhosamente bem e com isso só alcança. Entendeu? Um relacionamento se compõe de muitas outras aristas, não somente da parte culinária. Bom, a liturgia dentro da religião seria a mesma coisa. As pessoas só enfatizam a liturgia e esquecem a outra parte que é tão ou mais importante, que é o comportamento e seguir aquela divindade. Por exemplo, se estamos falando de que Orunmila sentiu nojo da humanidade e foi para o mundo espiritual,
e posteriormente quem ficou em seu lugar, que foi ela, também fez a mesma coisa, é intolerável que um iniciado no IFA e muito mais um babalao que deveria ser exemplo dentro do culto, tenha um comportamento nojento. É óbvio que o Urmila vai fugir de você. É óbvio que o Urmila não vai querer chegar perto. Mesmo que você saiba muito sobre Ki, muitos versos de Ifá, saiba muita coisa dentro do Ifá, você perdeu a capacidade espiritual de invocar esse espírito em particular. Se compreende? Então ela seria aquela conexão que o próprio ser humano tem com o próprio Urmila. Se não existe lá dentro de nós, o Urmila não vai chegar perto de nós. Tá? Porque a palmeira não produz siquim se ela não tem tronco. Então, o tronco que seria? Seria o comportamento, seria a procura de conhecimento, a procura do autoconhecimento, a procura da melhoria sistemática. Esses são os pilares de Ifá.